Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Nodete, sou nutricionista e a gente hoje está apresentando mais um podcast, o podcast da Neuronutrição, sempre com convidados especiais. E hoje meu convidado é Vinícius Zago. Ele é nutricionista especializado em nutrição esportiva e em emagrecimento. Inclusive, ele era fisiculturista, mas pega pesado na academia que eu sei. Então ainda coloca... Aposentado. Tem aposentado. Nunca se aposentar no DNA, Vinícius. Então, a gente vai conversar sobre nutrição esportiva, sobre performance, sobre suplementos, sobre composição corporal. E eu vou puxar um pouco aqui a sardinha para o meu lado para a gente fazer o link entre nutrição esportiva e nutrição para o cérebro e neuronutrição. E aí, assim, a intenção é trazer informação polêmica, falar bem, falar mal, fala o que nós quiser, porque o podcast é nosso e vocês assistam bonitinhos. Não esqueçam de começar a me seguir aqui no YouTube, no Spotify, ativar o sininho, compartilhar com os outros. A produção fica pedindo para eu ficar fazendo propaganda do YouTube. Por favor, vão lá, faz as coisas tudo que tem que fazer. Vocês também aqui do Instagram, vão lá no YouTube, no canal e também no Spotify, que fica tudo lá gravadinho para quantas vezes vocês quiserem assistir, tá bom? Muito bem. Vamos agora... Aliás, antes de começar oficialmente, quero falar que a mentoria em Neuronutrição na Ansiedade está com as vagas abertas. As aulas começam dia 17 de abril. Aqui no Instagram tem um link na minha bio. E aí vocês vão ter lá todas as informações necessárias para o curso. E a gente está programando um curso super especial. As aulas são ao vivo, comigo e com o Henry Okigami. Inclusive tem estágio. Vocês vão fazer atendimento de pacientes com ansiedade e pegar toda a manha, todo o macete para poder focar a consulta em neuronutrição e também o protocolo de tratamento com suplementação, com dieta e com todos os recursos que a neuronutrição oferece, tá certo? Mas agora nós vamos de polêmica, que a gente gosta de. Podcast é para isso, é para incendiar o negócio. Enfim, gente, então agora eu quero pedir para o meu convidado se apresentar, falar um pouco da vivência dele, das especialidades dele. E aí é bom porque vocês já vão entrando no clima, porque assunto não falta. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, é uma honra mesmo. Espero contribuir para todos vocês. Eu fui fisiculturista por muitos anos, então a minha base inicial ali, a minha referência dentro do esporte foi essa. Depois eu fui me especializar, fui cursar a graduação de nutrição e aí me especializei em bodybuilding, especificamente com a pós, nutrição esportiva e emagrecimento e metabolismo. Então é algo que acaba, como a Dani brincou, está no DNA, é uma coisa que envolve toda a minha vida, toda a minha história. Então acredito que eu posso contribuir um pouquinho para vocês. Mandem suas questões para que a gente possa explorar da melhor forma aqui. A gente gosta de interrogatório. Podem mandar, viu, gente? Bom, Vinícius, aí é claro que eu preparo perguntas para encurralar o convidado e já crio polêmica, né? Na verdade, para a gente não é nem tanta polêmica. Sim. Tem coisas que as respostas já são prontas há décadas, mas as pessoas ainda ficam criando polêmica, né? Bom, a primeira coisa, Vinícius, quando a gente fala de a hipertrofia, né? A primeira coisa que vem à mente é a proteína. Tem que comer proteína, o músculo é feito de proteína. A gente fica vendo no Instagram, na TV, o povo comendo 80 ovos por dia, né? E a pergunta é realmente necessário esse consumo de proteína tão exagerado para ganhar massa magra? É uma dose altíssima, quanto mais melhor. Se não ganhou massa magra, taca mais proteína, porque uma hora vai dar certo. Como é que funciona isso? Vamos lá, vai ser bom para o dono do açougue e dono do mercado, talvez, né? Vai ficar rico. Com e certeza. Dono da granja vende ovo. E o ovo tá caro agora, né? Então vamos lá. O que acontece? Muitas pessoas têm essa crença, né? Eu já tive muito disso desde quando eu comecei. Quando eu comecei a ser mentorado por fisiculturistas, eu tinha 18 anos. Então, desde lá, até hoje tem muito disso, né? A gente já criava essa ideia de que quanto mais proteína, melhor. Então, tudo que a gente pudesse consumir de proteína, a gente consumia. Você citou os ovos, né? Eu tinha o hábito de comer, com 19, 20 anos, 40 ovos dia. É o Rocky Balboa, cru, assim, ó. Pá. Mas, mais os frangos ali do dia, né? Mas por que eu fazia isso? Eu estava numa condição onde eu morava sozinho em São Paulo e para contenção de custos ali,
imaginando que precisava de mais proteína e não queria suplementar, então eu fazia a opção de ovos. Então eu cozinhava grande parte disso e alguns eu bebia mesmo, cru. Na época não existia o leite, a clara pasteurizada. E não tinha salmonela também não, nessa época. Até que eu fui pro hospital. Sim, né? Então até que eu fui pro hospital um dia com uma infecção, segundo lá a médica não era salmonela, mas peguei alguma bicheira naquele momento. E aí foram quilos e quilos pro esgoto, literalmente, né? E aí, beleza. Então eu tive que readequar a dieta, fui num gastro, o gastro ficou abismado com o volume de ovos que eu consumia, porque além de tudo eu desenvolvi uma síndrome do intestino irritável por conta dessa condição. Como a Dani sempre fala, existe um potencial inflamatório com uma dieta hiperproteica, desajustada dentro dos valores normais. E aí você começa a buscar um pouco mais de informação. Só que naquela época, vamos falar 14, 16 anos atrás, a gente não tinha nada de informação. YouTube mesmo, ele tinha 1 ano de existência quando eu comecei a ter mentoria de treinamento, né? Então era algo muito, um campo vazio. Então eu comecei a explorar, buscar informações, etc. E aí com o avanço da nutrição, dos estudos, mais conteúdo, a disseminação mesmo da informação, a gente começou a ver que não era bem por aí. Muito que a gente fazia era desperdício de dinheiro, microbiota. Nossa, lascou. E ureia, né? Que a gente acabava fazendo muito xixi, como diz o Marcelo Conrado. Ele fala do xixi caro, né? Que a gente faz com a proteína. De certa maneira, tá certo. Por quê? Nosso músculo ele tem uma capacidade de usar aminoácidos para a síntese proteica. Não significa que você não absorva o que você está comendo. Significa que você não tem absorção para o músculo entre síntese proteica. Então, nós temos hoje, mais ou menos os guias trazendo em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína quilo corpóreo. Só que, como a gente sabe, não adianta sobrecarregar em uma única refeição ao dia, ou mesmo em 2. Também o estudo mostra para nós que a oferta de 3, 4 refeições ao dia pode ser melhor para hipertrofia, justamente por eu fazer um balanço proteico, um balanço nitrogenado ao longo do dia, mais eficaz do que se eu acumulasse em poucas refeições e aí, de repente, numa parte do dia. Então, essa é uma possibilidade que a gente já começou a ver. Bom, eu não preciso comer 6 refeições, 7, 8, ou mesmo atletas do passado chegavam a comer 12 refeições num dia, e todas elas com proteína, é descabível, né? Outro ponto, eu tenho um valor proteico a ajustar dentro de refeição. Eu não preciso sobrecarregar dentro de um volume excessivo, mas eu devo distribuir isso entre várias refeições. Então, se eu vou distribuir entre 3 e 4 refeições, eu posso estar trabalhando com uma oferta de 0,4 a 0,6 grama quilo corpóreo nessa refeição. Aí, obviamente, tem pessoas que vão estar assistindo, que de repente são entusiastas do fisiculturismo, que vem com aquela pergunta: e quem toma bomba, né? Não se tem prova sobre isso. Acredita-se que ele pode aumentar a síntese proteica, mas não se tem provado, porque os estudos são feitos em indivíduos naturais. Então, o que a gente tem de embasamento são para indivíduos que não fazem uso de nada, zero estímulo, apenas para medir a síntese de proteínas através da alimentação. Se usa ou não usa um recurso hormonal, de preferência que faça com um médico, não faça loucamente por aí, mas também não tem prova. Então, também não é justificável você se entupir de proteína. O que a Dani falou pouco antes que a gente estava conversando é uma agressão que você faz para a sua microbiota. Eu já peguei vários atletas, infelizmente, às vezes, protocolos desajustados de proteína, com carga de 3,4, 3,6, 3,8 gramas de proteína quilo corpóreo. Não há intestino que sobreviva nessa condição. E para piorar, né, os indivíduos boçais, treinadores sem experiência e conhecimento, retiram ainda os vegetais e frutas dessas dietas. Porque na cabeça deles, eles acham que o vegetal vai ter carbo. Ai, ele passa ainda bem que tem, né? Graças a Deus. Mas, por exemplo, o cara passa 300 gramas de arroz e se incomoda com a cenoura que o cara pode ter na dieta dele, com, sei lá, o que mais, porque vai ter calorias a mais. Então, são coisas que você vê que não tem uma informação coesa entre eles, porque também não tem respaldo. Então, cada um faz a sua própria cabeça, entende? Também isso cai, né? Esse mito sobre as frutas, né? Só pode kiwi e morango. Kiwi e morango no almoço é aspargo com brócolis. Banana você cometeu o maior erro da sua vida. Suco de laranja tem que mandar prender quem tomou, né? Então, virou assim, realmente existe um foco muito em cima de consumo proteico. Tem. E o carboidrato, ele fica em segundo plano, além de não só em segundo plano, como ele vira um vilão. E as pessoas não podem esquecer que para a hipertrofia, o carboidrato, ele é fundamental, tá? Então, Vinícius, uma coisa que é importante é a gente fracionar.
Né? Não adianta comer 80 gramas, 150 gramas de proteína numa refeição e aí vai lanchar o quê? Uma barrinha de cereais, né? Basicamente. Aí no jantar come mais 9 ovos, mas você cria uma lacuna imensa no consumo proteico. É porque eu acho que isso muito vem do hábito alimentar. Almoço e jantar tem proteína, lanchinho não tem. Exato. Isso é um erro, né? Tem que distribuir proteína em todas as refeições de um jeito mais ou menos linear. Sim, sim. Né? E o que a Dani pontuou em relação ao carboidrato, infelizmente, até dos profissionais ou mesmo as pessoas comprando uma ideia na internet sobre a exclusão do carboidrato. Isso é um erro absurdo, né? Se você deseja ter hipertrofia, você precisa ter rendimento. Se você precisa de rendimento, o carboidrato que vai te dar. Se você pensa numa dieta em superávit calórico, por exemplo, a maior composição da sua dieta é carboidrato. Você não vai conseguir colocar em 5.000 calorias, 3.000 delas vindo da proteína. Não existe isso. Você vai ter vários problemas de saúde com relação a isso. Agora, se você fizer uma porção grande de carboidrato na sua dieta, você vai ter o efeito poupador da proteína, que é o efeito que o carboidrato vai te gerar em não fazer gliconeogênese através de aminoácidos musculares. Isso é um plus aí que você tem carboidrato. Você tem performance, você diminui o estresse oxidativo, diminui o cortisol, que são também prejudiciais ali, se for contextualizar ali no geral, para a sua hipertrofia. Então não tem como você não ter carboidrato dentro da sua dieta. Além do aspecto emocional, né? Vamos falar. Quem não tem carbo na vida não é uma boa pessoa no geral, né? Então, você imagina como que vai ser sua vida e principalmente seus treinos. Então, você não vai ter performance e não vai gerar resultado. Menos performance vai te gerar menor sinalização para massa magra. E nem é meme, né? Essas piadinhas que a gente vê. Uma semana sem carboidrato, só arrancando os cabelos. É verdade, gente. Não é meme. É verdade que isso acontece, viu? Então, o carboidrato, ele também nós temos que ter cuidado em fazermos evitar de fazer uma restrição de carboidrato severa, porque isso pode aumentar a nossa produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente na correria, estressado, cansado, cheio de problema, infelizmente é comum que o nosso organismo fique produzindo cortisol mais do que o que deveria, e restringir o carboidrato acentua isso tudo. Então, você vai ter problemas, né, de diminuir a sua adaptação ao estresse, porque você tirou o carboidrato. Então, não adianta a gente ser radical, tá? Bom, e aí a outra pergunta que não quer calar, que também todo mundo faz, e tem 1 milhão de artigos sobre isso, o Vinícius sabe com certeza, o que é melhor, Vinícius? Suplemento ou alimento? Eu não vou mais comer frango, enfim, vou tirar o ovo, porque eu vou substituir por suplementação de proteína, porque é mais eficiente no aumento de massa muscular. O que é melhor? Como é que a ciência mostra isso pra gente? Bom, a pergunta fica, melhor para quem? Para a indústria ou para você que quer hipertrofiar? Aí esse é o ponto. Se for para a indústria, é óbvio que é o suplemento. Como eles apelam no marketing do suplemento, é natural. Agora, se a gente pensar num indivíduo que busca hipertrofia, a diferença é insignificante entre o whey protein para uma proteína do frango. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, nos estudos, a eficiência que vai ter whey protein e outras proteínas, você tem os valores de biodisponibilidade dos aminoácidos, a entrega desses aminoácidos ali para o seu corpo, para a sua célula muscular, por exemplo, e também um score, uma pontuação dessas proteínas em relação ao valor biológico delas. Quando você coloca o whey protein, de fato ele até ocupa o primeiro lugar entre as proteínas, mas não é uma diferença grande. Ninguém está falando que isso faz diferença no seu físico, que é a confusão. E muitas vezes você pega um profissional médico que às vezes... Tem um médico popular por aí que ele faz isso e ele coloca em todas as refeições do indivíduo o whey protein, porque ele fala que é para aumentar o pico de sinalização proteica. E isso é irrelevante, né? Porque, primeiro, a diferença que eu tenho de um frango, uma carne vermelha, um ovo, né? O ovo é fantástico, por exemplo, em relação ao whey é uma diferença insignificante. Isso não vai gerar um desfecho de hipertrofia impactante para esse indivíduo. Segundo ponto, vai ficar caro essa dieta. Terceiro, não vai ficar tão palatável porque ninguém quer viver de shake, né? A pessoa quer comer, muitas vezes. Outro ponto, o whey protein, ele vai ter uma concentração de proteína, mas deve ficar devendo em alguns micronutrientes, o que você vai obter das proteínas animais, por exemplo. Outra questão, valor disso, né? Quanto vai ficar essa brincadeira, né? Para que você vai utilizar isso? Então, não tem vantagem estratégica nisso. Quando a pessoa pensa em hipertrofia, ela pensa em sinalização, só que ela pensa em algo muito pontual. Então, quando você pega estudo, por exemplo, de whey protein e sinalização, você vê que o whey protein ele gera uma sinalização muito elevada
só que por pouco tempo. Principalmente se você utiliza ele com água, que é o erro de grande parte das pessoas, né? Eu vou usar o whey protein com água ali à tarde sem ter o que fazer, sem propósito nenhum. Use com leite, com iogurte, isso vai te enriquecer, vai aumentar o tempo de sinalização, que é muito mais importante. E aí as pessoas deixam porque caem nesse mito de usar com água. E quando você utiliza a base científica e mostra o whey protein utilizando com água, a sinalização ela é curta. Ela chega a 40, 50 minutos. Quando você estimula isso com a proteína de um leite, por exemplo, misturado, você potencializa ali em 4, 5 horas de liberação e então síntese de proteína. E como eu falei, quando você pensa em hipertrofia, não adianta você pensar em picos. Você tem que pensar em balanço contínuo. Então, quanto mais alto eu ficar esse balanço do meu dia, maior é a minha sinalização. Por quê? Se eu estou sinalizando para a síntese proteica, eu não estou catabolizando, eu estou anabolizando. Agora, se eu dou um pico, eu anabolizo, mas quando eu estou em queda, eu vou catabolizar. É um processo bioquímico, é natural isso. Então, quanto mais tempo eu estiver estimulando, melhor. Por isso, ter uma liberação mais lenta e até mesmo um alimento sólido, ele vai te proporcionar isso sem que você tenha que usar o whey protein, né, na suplementação. Então, não é mais interessante, por exemplo. Ele pode ser uma ferramenta como um quebra-galho. Não necessariamente eu tenho que utilizar o whey protein. Mas, de repente, eu estou lá atolado no meu trabalho, eu tenho fome, ela pode me trazer um pouco de mais saciedade, mas não use ela isoladamente, que também não vai adiantar muito. Use ela em combinações. Te gera mais palatabilidade, fica mais prazeroso para você consumir e também vai ter um efeito proteico, um efeito de saciedade maior. Hoje, enfim, as pessoas em geral, elas endeusificam muito o pós-treino, né? Muito. Nossa, terminei de treinar, lá eu estou naquela janela metabólica, como se a janela tivesse meia hora só. Eu estou naquela janela metabólica, então eu tenho que fornecer proteína para o meu músculo até 2 horas depois do treino. Beleza, o que eu tinha para hipertrofiar no meu dia, eu já hipertrofiei e já cumpri a tabela. Gente, o músculo, ele precisa de disponibilidade proteica, de aminoácidos, o tempo inteiro. O tempo inteiro. É como se fosse um motorzinho trabalhando e ele tem que receber a necessidade dele. Tanto de proteína, de carboidrato, de micronutrientes, de macronutrientes, de gordura, de tudo que é necessário. Então, hoje a gente dá muita relevância para uma alimentação que fornece continuadamente nutrientes para o músculo e não só nessa janela metabólica de pós-treino, porque esse conceito já foi para os beleléu faz bastante tempo. Mas ainda, né? No meio, ainda é a crença, né? Né? É por isso que a gente está aqui no podcast, Exato, né? exato. Vocês precisam consumir proteína ao longo de todo o dia de um jeito linear e distribuído. Não é só já forneci o pós-treino, missão cumprida, vamos para a próxima. Não é bem assim. Se fosse assim, tá todo mundo monstro. Pronto. Já de tanta hipertrofia, né? Era fácil. E aí também, em relação à proteína, Vinícius, é o tipo de proteína, né? Vegana e uma proteína derivada de algum animal. Então, proteína de carne, proteína de soja, proteína do leite, whey, vegana. Qual que é a melhor? Existe alguma que apresenta vantagem sobre a outra? Bom, é possível você gerar sinalização hipertrófica com proteínas vegetais do mesmo jeito. O ponto é que muitas vezes você vai ter que combinar algumas proteínas. Quando se trata de proteínas em pó, já que a gente estava falando, por exemplo, do whey protein, a gente tem que ver algum que seja um blend, por exemplo, que ele é mais interessante do que uma proteína isolada. Então, ao invés de eu usar uma proteína apenas do grão de bico ou do arroz, eu vejo uma que é misturada a alguma fonte ali, como uma leguminosa e até mesmo do arroz, ou um blend de 3 delas, por exemplo. Eu vou enriquecer muito mais e, principalmente, eu vou obter um valor maior de leucina, que é um aminoácido que gera alta sinalização proteica. Isso é muito bom. Então, entre você usar um whey protein ou usar uma proteína em pó, isso vai muito da sua opção de vida ou então conforto. Tem pessoas que não podem usar whey protein porque não se sentem bem. Meu pai mesmo é um indivíduo que se ele usa whey protein, a distensão que ele tem abdominal é grande. Tem pacientes que não têm uma boa aceitação com isso ou não gostam mesmo da questão do paladar. Você pode utilizar, se for necessário utilizar uma proteína em pó, né? Também às vezes nem é necessário. É possível utilizar proteína em pó com um efeito tão bom quanto. Do ponto de vista de proteínas sólidas, você consegue fazer uma alimentação rica para um vegano, desde que você combine alimentos, para que você tenha a oferta de todos os aminoácidos essenciais. Não dá, obviamente, uma dieta mal elaborada, que talvez um vegano queira fazer sozinho, ela vai estar ali
descalça em alguns aminoácidos. Mas algo que é feito por um profissional, você vai conseguir alcançar números bons em hipertrofia, rendimento do mesmo jeito. Então, você pode optar pelo que te interessar mais, entendeu? Ainda bem que hoje os resultados, a alimentação, ela é muito democrática, né? A gente organizando as coisas direitinho, Sim. dá para todo mundo ter o seu resultado e ficar feliz, né? E as pessoas aqui estão também perguntando se é interessante fazer uma alimentação com uma dose um pouco maior de proteína ou de aminoácidos isolados antes de dormir. Aquele pré-sleep protein. Esse conceito ainda existe. É importante fornecer também durante a noite esse aporte muscular. Como é que está o soninho do povo hipertrofiado, né, Vinícius? Da mesma linha que a gente estava falando, é vantajoso você distribuir ao longo do dia várias refeições. Então, se você tem uma boa distribuição, essa refeição ela não vai ser sobrecarregada de proteína. Ela vai ter equilíbrio como todas. Tem suas vantagens em ter essa sinalização ali, um período de recuperação, mas você não precisa se importar que ela seja a mais concentrada delas. Simplesmente uma boa distribuição entre todas ali já cumpre o papel. A mesma concentração de proteína que as outras refeições, Exatamente, né? não mudaria nada. Tá, não precisa concentrar mais porque vai dormir. Mas tem que ter a proteínazinha vantagem. Lá para o sono da beleza, pensando né? que a gente está falando de um indivíduo que busca um resultado esportivo, tem vantagem, né? Por exemplo, se é um indivíduo que, sei lá, não treina, não faz musculação, não deseja hipertrofia, não tem nenhum tipo de necessidade, às vezes comer algo proteico ali para uma pessoa na ceia pode não ser tão confortável, mesmo que seja por forma de suplemento. Então, se for para um indivíduo desse tipo, aí tudo bem. Agora, no sentido de um indivíduo que busca resultado, busca hipertrofia, obrigatoriamente, ou pelo menos ali, na maior parte das vezes, é interessante colocar, entendeu? Certo. Bom, e aí é claro que a pergunta que não quer calar, a galera que já está falando sobre creatina, né? Falou em hipertrofia, falou em resultado, falou em performance, falou em creatina. Eu já quero logo dizer que eu adoro creatina por diversos motivos, pela questão de melhora de performance, composição corporal, mas porque o cérebro também se beneficia com a suplementação da creatina. A gente já tem muitos estudos demonstrando que suplementação de creatina é interessante no tratamento de depressão, de TDAH, de síndrome de fadiga crônica, de burnout. A creatina ela melhora, aumenta a disponibilidade de energia de ATP também para o cérebro. Então, hoje os estudos até combinam antidepressivos, ansiolíticos com suplementação de creatina, mostrando que quem usa a medicação, mais a creatina tem resultados melhores. Então, eu gosto muito de creatina. Não vamos esquecer que para o organismo fabricar a própria creatina, porque ele fabrica a própria creatina a partir de outros aminoácidos, é necessário vitaminas do complexo B, B12, ácido fólico. Então, a gente tem que entender que o organismo ele precisa ser nutrido de diversas formas, que cada processo bioquímico demanda muita coisa. Não cai do céu, não coloquem tudo em cima de um pozinho, de uma refeição milagrosa, porque nós somos um quebra-cabeça. Então, para sistema nervoso central, eu gosto muito de creatina, inclusive Alzheimer, Parkinson. Então, eu sou muito adepta. E da mesma forma que o Vinícius está falando aqui, sobre a importância de a gente manter uma chegada adequada, constante de aminoácidos para a musculatura, o músculo em hipertrofia tem que ter um fornecimento constante de aminoácidos para ele, o cérebro também. Então, não vamos esquecer que o cérebro também fabrica muita coisa, tem muito anabolismo. E os neurotransmissores que os neurônios produzem são dependentes de aminoácidos. Então, esse fornecimento de nutrientes para o cérebro também tem que ser contínuo. E me preocupa, muitas vezes, as pessoas que ficam muitas horas sem comer, as pessoas que fazem jejum ou uma dieta cetogênica sem que seja indicada. Como é que está sendo a nutrição cerebral? Os nutrientes que o cérebro precisa, que é uma fábrica constante. Os nutrientes que o cérebro precisa, você está privando em um determinado momento. Poxa, por isso tem gente que fica sem comer, fica mal-humorada, né? Fica sem comer, tem dor de cabeça, sem comer, a TPM lá no mundo. Então, o cérebro também é muito exigente. A musculatura também, mas o cérebro, enfim, a demanda de oxigênio, de energia, de glicose do cérebro é absurda. Então, sempre que falar de comida, eu vou sempre puxar para o cérebro. Creatina, ó, adoro, viu, Vinícius? E fale bem da creatina você, viu? Não tem nem como falar mal, né? Não. É que, infelizmente, propagou-se no passado um mito muito grande sobre a creatina, porque quando você pega o metabólito dela, ela vai formar a creatinina. E aí os médicos utilizavam esse dado, vendo um indivíduo que consumia,
esse aumento da creatinina, e a creatinina para alguns indivíduos, alguns médicos, eles consideram como um marcador de dano renal. E isso é um erro muito grande, porque eu posso ter a creatinina aumentada pelo consumo da creatina, como também pelo dano excessivo à célula muscular. Então, por exemplo, se você é marombeiro ou marombeira, você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, você tem um estresse elevadíssimo no seu treino, gerando dano na membrana, por exemplo, você corre o risco de aumentar sua creatinina. Então, você tem que ser inteligente e repousar. É o que eu cobro de todos os meus atletas quando eles vão fazer exames. E a creatinina também, a creatina pode gerar o aumento desse marcador também. Só que é um aumento discreto e não é nada que isso vá atrapalhar ou gerar dano para você. A creatinina, por mais que os médicos queriam considerar valores para dano renal, primeiro que os valores em dano renal de indivíduos que têm algum tipo de insuficiência são valores muito mais altos do que um exame alterado, isso aqui, quando se usa creatina. Mas, além de tudo, tem que se interpretar quem é o indivíduo. O erro, muitas vezes, dos médicos ou dos outros profissionais é não saber interpretar o indivíduo. Ele quer usar um número do exame. E você não faz análise de paciente por número de exame. Você faz análise do paciente, né? Da realidade desse paciente. Creatina é hiper seguro, tem meta-análise, tem tudo de robusto que vocês possam ver. E, inclusive, é indicado até para idosos. Tem estudo com crianças por anos e anos, para idosos por anos e sem nenhum tipo de queixa ou alteração renal. Então, não caiam na furada de achar que, às vezes, pode cair num hospital com uma intoxicação alimentar e o médico falar esse tipo de bobagem que, às vezes, fala. Ele não é um especialista no assunto, então faltou conhecimento e, às vezes, sobra opinião. Nesse caso, a gente fala, porque hoje o respaldo na ciência é muito grande. A gente sabe que dá para usar com segurança e, na verdade, deve ser utilizado, porque os benefícios dela, a cada ano, se descobrem mais coisas. Né? Graças a Deus. E é por causa disso que vocês têm que me seguir no YouTube, tá? Por causa disso, um monte de coisa. Vamos ativar o sininho aqui do canal do YouTube, começar a me seguir, compartilhar esse podcast com as pessoas, porque a gente traz muita informação que pode ser interessante para as pessoas. E também no Spotify. Então, Neuronutrição com Daniele Lodete, vão lá no YouTube, vão no Spotify, porque a live vai ficar gravada lá. Aqui no Instagram, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, vai lá no YouTube ou então no Spotify, tá certo, gente? Vão dar ibope, porque a produção ela me cobra números, tá? Me ajudem, por favor. Bom, Vinícius, outra coisa também que eu acho que é batida pra gente, mas continua sendo polêmica, é BCAA, né? BCAA ainda tem a galera que taca o pau, tem a galera que diz que é legal. Qual a sua opinião sobre BCAA? Né? Porque eu vejo que tem gente aqui, ó, dizendo, fale sobre BCAA, vamos falar sobre BCAA. Enfim, BCAA, rola ou não rola? E quem são esses elementos, Vinícius? Eu acho que a história do BCAA, como outras do suplemento, acho que vai demorar uns 30, 50 anos para alguém tirar isso da cabeça. Nós vamos morrer e vai estar debatendo ainda. Então, a mesma coisa da creatina, né? Do suplemento. É um ponto que, assim, no passado acreditava que o BCAA ele ia diminuir a lesão ou aumentar a recuperação e etc. E estudos só mostraram que o BCAA só é melhor que a água, em termos de comparação, que o resto ele não faz mais nada. Então, não gaste seu dinheiro suado com isso, que não vai te agregar em nada, você não vai ver resultado. E se você falou que viu resultado, tenha certeza que é placebo. E você está se enganando, acredite. É melhor você, então, gastar o seu dinheiro. Se você quiser uma fonte proteica de qualidade completa no Whey Protein, ou então vai lá comprar quilo de frango, que está muito melhor, vai ser mais barato e você vai ter muito mais, uma riqueza nutricional muito maior. Mas isso é comum, o marketing bate muito forte, né? Porque a gente já tinha essas evidências do passado, porque alguns estudos patrocinados ou maus estudos trouxeram essas evidências para a galera. E como o marketing do suplemento era muito forte no passado, já da rotulagem nós tínhamos pouca informação, eu trabalhei em loja de suplemento com 18 anos. Então, a gente lia o rótulo e acreditava o que vinha escrito atrás do produto. Nossa. E falava tudo, fazia milagre, né? Curava até unha encravada, se quisesse que fosse falar. Só que a gente demorou, né? Até acreditar, descobrir que não funcionava pro objetivo, pelo menos voltado para a musculação. Uhum. Mas isso ainda é propagado, porque a gente tem um indivíduo marombeiro, às vezes o influencer, o atleta, e ele é muito forte, muito grande, e aí chama atenção e ele faz lá o shake dele de BCAA pré-treino. E as pessoas esquecem que tem muita bomba por trás. E o resultado que vem associado é a droga que o cara está utilizando. O BCAA é água, o BCAA é marketing, né? E aí tem esse mito, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, por exemplo, como eu brinquei, eu fazia consumo exagerado de proteínas e tudo que pudesse falar, a gente fazia. Então, tinha
de tempos em tempos, a troca de algum mito. Então, a gente chegava a usar creatina de cavalo, por exemplo, que achava que ia ser melhor. Eu usei muito, tá? Achava que ia assim, ter a mesma performance do dono. Exato. Não, a gente viajava, porque pensava, pô, se é de um cavalo, e no fisiculturismo já existia drogas que se usavam em animais e que o fisiculturismo usava, né? Então, as pessoas tinham essa dimensão. A gente utilizava um aminoácido em galãozinho, chamava glicopan. Eu nem sei se existe ainda mais. E é um aminoácido para cavalo. Nossa. E a gente tomava, era horrível, era um gosto nojento, absurdo. A gente tomava meio que empurrado, tapava o nariz. O resultado, foco no resultado, Foca né? no resultado. Só que acontece, você tomava e não via nada. Ou se via, era uma confusão que você gerava. Por quê? Você está lá com um suplemento que você comprou, você gastou dinheiro e você criou um mito sobre aquilo. Você tem uma crença na sua cabeça. O que você vai fazer? Você vai fazer um treino bunda na academia ou você vai treinar melhor? Você vai treinar melhor. Por quê? Você vai falar, não, eu estou investindo e agora estou tomando isso, vai dar resultado. Você vai querer comer melhor. Você vai muitas vezes até regular seu sono. Só de você fazer esses 3, você já teve resultado. E aí o indivíduo faz o quê? O viés dele está só no produto. Então ele acaba acreditando que o produto trouxe aquele efeito. E na verdade foi o contexto de vida que ele mudou. E isso acontece com muitas coisas até hoje das pessoas. Mas é um ponto que assim, vai demorar, mas hoje as pessoas já não caem nessa roubada com tanta frequência. Sim, entendeu? a gente já está em outro momento, né? Já. Uma coisa também... Ó, meu amor, o meu filho, linda mãe, é querido, né, o Léo? Meu filho é um lindo. Enfim, outra coisa também que me intriga um tanto, Vinícius, e acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Hoje a gente tem uma grande oferta de suplementos de proteína, né? Vegana, proteína beef protein, proteína de carne, whey. E tem uma proteína colágeno. Então, o colágeno ele já ultrapassou aquela coisa de um suplemento específico para a pele, para a síntese de colágeno, elastina, melhorar a produção de glicosaminoglicanas. Ele saiu da estética e veio para a nutrição esportiva. Então, as pessoas, poxa, eu não posso usar whey, tem alergia, tem não sei o quê, por algum motivo não usam suplemento, não vou usar 20 gramas de whey, mas vou usar 20 gramas de um suplemento de colágeno. É a mesma coisa, produção? É para eu amortecer ou falar a verdade? É para você falar qual é que é, porque fala do perfil de aminoácidos, a não diferença. adianta. Infelizmente, tem marcas assim, né? Marcas suplemento high ticket, talvez, né? Que eles vendem essa ideia. Então, tudo bem, tem pessoas, como a Dani falou, às vezes tem uma digestão complicada com proteína do leite, mas você não tem só a proteína do leite. Você tem o beef protein, por exemplo, que é uma proteína muito boa em valor biológico. Hoje o sabor melhorou muito. Na minha época era um sabor um tanto estranho. Você tinha presunto com bacon. E ainda tinha um pior ainda que a gente utilizava. Era um Muscle Meats, por exemplo, que ele era de frutas vermelhas. Então, ele tinha um gosto estranho. Você lembrava que era uma proteína da carne e tinha cor de sangue. Então, não era agradável consumir. Nossa. Então, era algo que acontece. A gente foi utilizando várias, né? Hoje eu uso whey isolado pela minha intolerância à lactose. Mas, por exemplo, usar uma proteína do colágeno visando hipertrofia não vale a pena, porque o perfil de aminoácidos dela não é completo igual ao do whey protein ou do beef protein. E pior, né? Lembre que uma das coisas que vai diferenciar uma boa proteína em pó também é o seu teor de leucina, que é um sinalizador da mTOR ali dentro da sua célula, fundamental também para auxiliar a síntese proteica. Então não caiam em roubada em às vezes querer gastar, porque uma proteína de colágeno ela é cara para burro comparada a um whey protein. Se você não pode com whey protein porque tem uma intolerância moderada, você pode tomar um isolado que geralmente você vai ter uma boa aceitação. Não deu para utilizar esse, parte para um vegetal, parte para um beef protein. Em último caso, vá para a albumina, porque senão seu relacionamento vai embora, o ambiente de trabalho vão te demitir, porque os gases assim são fora do normal. Não dá. Então, assim, você tem muitas opções, só não gaste com colágeno, porque senão você vai ver um resultado muito inferior. Eu prefiro que você mastigue frango ali em qualquer horário do seu dia, que você vai ter um resultado melhor. Faz um ovinho de codorna. Com certeza. E vamos em frente, né? Exato. Quando essa linha de produtos, né? Colágeno na lata grande. Bonito. Ainda às vezes tem alguns colágenos com adição de BCAA. Sim. A representante foi no meu consultório, eu falei, eu não estou entendendo esse suplemento. E aí são marcas excelentes, são marcas que eu indico, mas é uma linha de suplemento que eu não consegui entender.
E aí parece que só eu que fico pensando Mas assim. é porque você não entende, porque você está indo para o lado teórico, lado respaldado e técnico. Isso. A pessoa, a indústria, ela entende o que o público compra, né? Esse é o problema. Então, você vai ver, por exemplo, eles apelando para suplementos que as pessoas têm desejo. Ou então, sempre o desejo, o objetivo que o indivíduo tem. Então, se ele fala de uma proteína, pode ser adicionado colágeno, pode ser adicionado o que ele quiser. Mas ele vai sempre para o lado do objetivo desse indivíduo. E para a pessoa que é leiga, ela, infelizmente, não tem obrigação de saber disso, né? Nós, profissionais, que temos que auxiliá-la. Mas a indústria apela para isso, porque quando falta conhecimento é onde ele consegue enfiar o produto. Esse é o ponto, né? E olha que colágeno eu gosto muito. Eu, inclusive, tomo colágeno. Mas é para a minha produção específica de colágeno, não é para hipertrofiar, tá, gente? Então, colágeno é legal, mas aí eu tô tomando colágeno. Para minha musculatura, não é coisa. A Edilene tá dizendo, ó, muito bom esse podcast. É claro, Edilene, é nosso. Vamos mandar o coração aqui. Vamos seguir lá no YouTube, vamos seguir lá no Spotify, porque fica tudo gravado lá, tá certo? Bom, eu acho que uma das coisas que tá, assim, bombando hoje, não só em nutrição esportiva, mas na nutrição de forma geral, são os suplementos ou alimentos que melhoram a perfusão sanguínea e também aqueles que melhoram a função mitocondrial. Eu tô achando legal porque a gente está entrando dentro da função celular, né? Então, a gente tem ouvido muito falar e lido bastante sobre como melhorar a produção de óxido nítrico. Isso. Então, a suplementação com nitrato, ou o próprio suco de beterraba cru, ou o próprio extrato de cacau, suco de melancia. Sim. Isso tudo vem, assim, vem sido demonstrado cada vez mais em publicação científica, né, Vinícius? Eu gosto, inclusive, dessa abordagem para melhorar a perfusão sanguínea para o cérebro. Sim. Né? Um cérebro mal oxigenado é um cérebro que não tem como ter uma boa performance. Né? Até um tecido gorduroso, ele gera inflamação pela apoptose, né? Então, isso está bombando agora, né, Vinícius? Eu uso muito, já faz um bom tempo já, desde a minha primeira pós, já se falava dos vasodilatadores naturais. Eu não passo suco de beterraba nem de melancia, porque eu não acho prático, né? Para a gente obter uma quantidade de citrulina razoável, a gente teria que utilizar... 8 melancias. É uma quantidade inviável. É meio grama para cada 200 de melancia, pelo menos. Então, como não é algo prático, a gente sempre tem que também pautar a adesão, né? Embasar a adesão do paciente. Se eu falar para o paciente que os mimimi já nem comem beterraba, né? Se eu falar para ele que ele vai ter que fazer suco, vai ser difícil. Mas eu acabo utilizando o suplemento, por exemplo, a citrulina malato, que vem... Né, você tem a presença já na melancia, só que como não é uma oferta significativa, a gente faz o uso. Hoje, citrulina caiu muito o preço. No passado era bem mais caro. Antes você ia comprar 200 gramas de citrulina a R$250. Hoje você já consegue comprar na faixa de 80, por exemplo. Então melhorou muito o acesso. E é nítido, assim, como é o efeito agudo, né? Então, você coloca para o indivíduo, o resultado que ele já tem de imediato no treino dele é muito bom. O feedback é muito bom disso. Então, é funcional. De fato, os suplementos, eles podem ser obtidos ali através da alimentação. Do suco da melancia, principalmente a parte branca da melancia, onde concentra mais citrulina, mas é inviável muitas vezes. Então, a gente passa na prescrição da suplementação, mas é fantástico mesmo. Inclusive, a gente começa a se perguntar o que é melhor, né? Na verdade, a galera pergunta, né? Citrulina ou arginina? Citrulina, sem dúvida. Então, bate de tapa na cara. Então, eu sei que as pessoas associam muito a arginina à vasodilatação. Criou-se essa ideia desde o passado, né? Isso, mas existem os problemas da suplementação da arginina. Inclusive num paciente inflamado. Se o organismo do indivíduo ele é inflamado, você entra com suplementação de arginina, você gera óxido nítrico em excesso e você gera estresse oxidativo. Então, assim, eu nunca entendi muito bem o porquê dessa endosificação da arginina e a citrulina, coitadinha, fica em segundo plano quando os estudos mostram que ela é infinitamente melhor e não tem o risco gerado, né, que a arginina gera, né? E tem uma outra vantagem quando a gente vai para estudo esportivo sobre a citrulina em comparação. Você tem uma perda intestinal da arginina muito grande comparada à citrulina, que vai ser um precursor dessa arginina depois, e então do óxido nítrico.
Então, você busca vasodilatação e aumento da performance. Entenda a vasodilatação não com aquelas bobagens de ficar com as veias aparentes na academia, né? Nossa, os pacientes, eu queria ficar chegando. Isso é bobagem. Nossa, eu tenho Isso ódio é um perfil individual e é um baixo percentual de gordura. Mas o aspecto da vasodilatação ele vai aumentar a sua performance, isso é visto nos estudos. E quando se compara a arginina contra a citrulina, como a Dani falou, é infinitamente diferente. Citrulina é muito mais eficaz, não adianta você ficar se entupindo de arginina, é uma bobagem tremenda, e você vai ter um efeito muito melhor da citrulina. Né? Uhum. Ainda bem que a gente sabe disso, né? E aqui, ó, ela tá perguntando, a Nutri Claulira, para paciente com herpes também tem que ter cuidado no consumo de arginina, né? Então, existe sim esse cuidado que a gente precisa ter no paciente com herpes recorrente. A oferta excessiva de alimentos com arginina pode favorecer, sim, a proliferação, a manifestação do vírus da herpes. Tanto que a gente, no paciente que tem herpes recorrente, tem que organizar uma dieta toda voltada para tentar conter a utilização, o consumo de arginina, sim, tá? Então, é claro que é algo bem individualizado, mas a gente está falando de performance esportiva, né? A citrulina em relação à arginina é bem superior, graças a Deus. E pediram aqui para falar também sobre o extrato de cacau, né? Dani, fala sobre o extrato de cacau. O extrato de cacau, Vinícius, é algo que eu gosto bastante, né? O cacau ele tem flavonoides, são fitoquímicos, e eles também melhoram, estimulam a produção de óxido nítrico. Então, além de terem um poder antioxidante bem interessante. Então, para sistema nervoso central, eu gosto muito de extrato de cacau. E tem outro negocinho que eu gosto muito, que é farinha de semente de uva. Eu tenho uma paixão por farinha de semente de uva. Eu adoro os fitoquímicos, os polifenóis que ela tem. Bom. Né? Então, os antioxidantes, eles também precisam ser utilizados, porque a gente não pode esquecer que para a nossa produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador que vai melhorar a perfusão sanguínea, para a produção de óxido nítrico, eu preciso de uma molécula chamada BH4, chamada tetrabiopterina. E a tetrabiopterina, ela é degradada por radicais livres. Então, se eu estou em estresse oxidativo, se eu não consumo antioxidantes, meu corpo vai tentar produzir óxido nítrico, melhorar a perfusão sanguínea, ele não consegue. Então, o uso de alimentos ricos em antioxidantes é bem importante. Então, o cacau, ele entra nessa via de mão dupla e a farinha de semente de uva também. Aí, gosto de coenzima Q10, gosto de alfa-lipoico, eu gosto de um monte de coisa, uso um monte de coisa. Estamos aqui na luta. Você também é adepto de uns comprimidos de uns antioxidantes, né, Vinícius? Você falou dos fitoquímicos, né? E uma das coisas que eu mais transformei no meu estilo de dieta hoje em dia é isso. É a abundância em compostos bioativos na dieta. Não só do atleta, né? Do atleta eu coloco pensando no cuidado da saúde, porque o atleta se expõe demais. O atleta se expõe no estresse oxidativo gerado pelo excesso de treino, muitas vezes, mas a gente está falando de fisiculturismo, muitas vezes o fisiculturismo tem uso de esteroide anabolizante. Então, hoje eu não deixo de ter uma dieta hiper saudável. É onde eu pego mais no pé. Não abro mão desse cara enfiar vegetais em tudo que ele puder. Gorduras poliinsaturadas. Tem que ter. Isso é fantástico. É transformador na vida do indivíduo. E aí os fitoquímicos, por exemplo, eles têm um caminhão de vantagens. Né? Então eu não abro mão. E aí pensando no paciente que busca emagrecimento, no paciente que busca até mesmo uma reeducação alimentar. Grande parte dos fitoquímicos eles vão aumentar a sua sinalização de saciedade, vai melhorar os seus mecanismos de saciedade no seu cérebro. Isso é fundamental para você aderir a uma dieta, promover isso por mais tempo. Então tem que comer mesmo fitoquímicos. O cacau é fantástico, eu uso todos os meus pacientes, só quando torcem muito o nariz eu não uso. Mas aí a gente tenta achar uma outra saída. É incrível, vocês têm que comer, né, alimentos saudáveis, vegetais ali. O caso do cacau, cinnamaldeído na canela, por exemplo. Então, tem uma infinidade de coisas para vocês trabalharem e para o atleta, principalmente. Porque o atleta, ele se expõe mais ainda do que o indivíduo normal. E as coisas simples, elas também têm muito resultado. Né, Vinícius? Vamos tomar um suco de laranja, Sim, vamos comer demais. Aqui fala uma mexerica, vamos comer uma fatia de melão, um abacaxi, um alface, um tomate.
O É simples. o que eu te faço, é isso aí. Né? Eu não gosto. Gente, de algum jeito você consegue consumir. Liquidifica, taca tudo goela abaixo, vamos lá fazer um negócio que funcione. Então, não precisa a gente começar a incluir ingredientes muito complexos, incluir alimentos muito mirabolantes, porque às vezes está debaixo do nosso nariz. Alho, cebola, fantástico, salsinha, manjericão com potencial anti-inflamatório excelente. São incríveis. Né? Então, coisas que estão na nossa cozinha, mas a gente acorda, pega um pão francês, põe uma manteiga, um café, vaza. Exato. Aí, quando... Tem uma coisa muito simples, eu pergunto ao meu paciente, quantas frutas você comeu hoje? E olha que é uma pessoa que come fruta, que gosta, que sabe da importância. Quantas frutas você comeu hoje? Olha, quantas pessoas... Hoje eu não comi nenhuma. Hoje eu comi uma. É difícil bater a cota diária. Gente, qual é o problema Às de vezes vocês? você pergunta na semana, o cara não comeu uma na semana. Tem pessoas que são assim, né? Na verdade, aqui, ó... É bom que a live já vai servir de uma pessoa aqui no ambiente já. Não, já estão tudo lascado aqui. Né? Vinícius, eu vou lá na feira sábado de manhã, eu vou na feira orgânica, 7h30, todo mundo dormindo, eu vou muito feliz com a minha sacola retornável, com o cachorrinho passear e comprar verdura orgânica. Eu Garimpando, volto... né? Alegre. Não, assim, plena. Eu vou tão feliz. Aí, quanto mais coisa tem... Esse aqui sabe, eu chego em casa, nossa, hoje tinha um monte de coisa. Ele olha pra mim com uma cara assim, grandes igual coisas. Criança em loja de brinquedo. Que ridículo, não come nada. Ele come a sua cota de cacau. Ok, a cota de cacau, mas as frutas não come. Gente, é uma coisa, uma nutricionista, ela é o preço que ela paga. Pode, em casa, seria muito bom, muito fácil a nossa vida. Em casa tá todo mundo que nem nós. Qual o trabalho que a gente ia ter? Eu acho que a gente não conseguiria usar a família de portfólio. Não daria certo. Não, tem que ter uma Aí, paga. As pessoas se julgassem a nossa família como portfólio, com certeza não passariam conosco. Exato. E eu dizer, isso aí é propaganda enganosa. A Edilene, a feira orgânica, no caso que eu tô falando, é em Jundiaí, tá? Não sei de onde você está falando, mas é na 9 de julho. Todo sábado, de 7 às 11 da manhã, feira orgânica vai ter que pagar um merchan aqui. Porque... Dá uma sacola de sábado. Exatamente. Então, eu vou todo sábado, na 9 de julho, na praça que tem, levo o cachorro, o filho leva a motinho, e aí fica passeando. Em Fortaleza, Edilene, eu gosto muito da Carcará Orgânico. Eles têm ali um quiosque, uma loja na Desembargador Moreira, que é bem legal, tem muita coisa, tá? É verdade, concordem comigo, é muito... Oi, Tassiana, querida, meus amigos tudo aparecendo aqui na live. Enfim, Vinícius, e assim, hoje você diria, em termos de suplementação, né? Coisas que a gente dificilmente consegue aquela dose, aquela cota, né? Na alimentação. Quais são os suplementos que você acha que são, assim, os mais promissores, aqueles que, se a gente puder reservar um Pix ali no mês, aqueles que valem a pena para investir quando o objetivo é performance, composição corporal, bem a parte de nutrição esportiva, assim. O que está rolando no sucesso total? Se for para separar um Pix, que seja coisas úteis, né? Não vai gastar seu dinheiro à toa. Não. Mas hoje nós temos, assim, para se obter creatina através da dieta é extremamente difícil e aí você sobrecarregaria talvez o volume proteico ali para atingir isso. Então, a creatina é indispensável se o indivíduo busca performance. Claro que tem exercícios, tem modalidades que não se beneficiam disso, tá? Então, se você estiver falando de uma atividade que usa fosfogênio, fosfocreatina ali como contração, como explosão, você vai ter benefício da creatina. Se você fizer um exercício de endurance, por exemplo, você não vai ter benefício, então não gaste seu dinheiro com isso. Endurance é longa duração de baixa intensidade, por exemplo, uma corrida moderada, leve, um ciclismo leve, etc. Tá? Então, você não gaste com isso, mas se você for de um esporte explosivo, compre sim, que vai te ajudar. Beta-alanina, por exemplo, é um excelente suplemento também, com nível de evidência altíssimo. Vai valer a pena muito para algumas modalidades também. A musculação pode ter benefícios ali a depender do estímulo de treino que você está sendo condicionado. Então, se você estiver, por exemplo, trabalhando em repetições de séries mais curtas,
com descanso mais curto entre uma e outra, gerando um aumento do aquele estresse metabólico e com isso talvez a acidose muscular, você pode ter um benefício porque ela tem um efeito tampão, ou seja, ela vai reduzir o valor do pH ali que o seu músculo vai gerar pelo estresse gerado pelo treino. Então, se você trabalhar com descanso curto, vale a pena. Se você trabalhar com um exercício de longa duração, também não vale utilizar. O Whey Protein é um step ali, um quebra-galho para várias situações. Vale a pena se você não tem tempo para comer ou não tem apetite, principalmente se você está num bulking, por exemplo. Muitas vezes você não aguenta mais comer. Bulking é aquele período de sobrecarga calórica. Às vezes você não tem mais para onde enfiar calorias e até mesmo a proteína se torna dificultosa. Então, às vezes você pode estar utilizando o Whey Protein, é muito bom. Usaria talvez ali um ômega 3 não só pelo aspecto de redução inflamatória do indivíduo que se expõe ao exercício, mas de forma geral. Né? A gente pensa em ácidos graxos essenciais, por exemplo, e é a coisa que você dificilmente vai obter na dieta. Ah, mas eu vou comer peixe 2 vezes na semana? Esquece, nem isso que a pessoa come. Quanto de ômega 3 vai ter ali também, então, né? Nem que você tivesse consumo regular disso. Então, as pessoas não têm. Então, seria um investimento muito bom. Uma vitamina D3, se o indivíduo tiver com níveis baixos, não tiver uma boa exposição ao sol, é bem valorosa ali no projeto, até porque a gente tem estudo mostrando que a vitamina D3 para indivíduos em déficit podem ter até prejuízo de contração e até mesmo perda ali de massa dos indivíduos no longo prazo. Então, vale a pena manter. Isso aí você tem que analisar se tem uma necessidade de acordo. A citrulina é muito vantajosa, tem uma eficiência incontestável e muito boa. Poderíamos falar numa maltodextrina, talvez. A maltodextrina ela seria um suplemento cabível em algumas situações, principalmente se é um exercício de longa duração, pode ser beneficiado, mas que tem uma intensidade um pouquinho mais alta. Então, se você é um indivíduo, um ciclista, por exemplo, vai fazer um longão aí no final de semana, você pode estar colocando uma suplementação pré ou então se alimentar com carboidrato, uma dieta rica em carboidrato no pré e ofertar isso intra-treino como uma ferramenta de aumentar a sua performance, aquela longevidade naquele exercício. Bem interessante. Na musculação não se vê muita vantagem disso, apenas se o indivíduo treina por um tempo de treino muito, muito longo. 2 horas de treino, 3 horas de treino, por mais que o descanso seja longo, ele vai começando até a manifestar fome, o rendimento começa a cair, então pode ser interessante. Um suplemento que ele não entra muito no suplemento, mas a gente usa meio que no meio, é bem interessante a glicerina. A glicerina tem uma eficiência muito boa por reduzir aquele aspecto de desidratação muscular, aumentando essa longevidade durante a sessão, o progresso desse treino. Então, quem usa citrulina, por exemplo, intratreino, pode ser para musculação, se vê um pouco menos de vantagem, mas principalmente para exercícios de média e longa duração, a gente vê bastante e até tem estudo testando a glicerina em indivíduos. Para quem faz musculação, tem uma vantagem visual, que ela, como é um produto ali higroscópico, ele agrupa muita água, muito mais do que a creatina. Ele tem talvez 6 a 10 vezes mais capacidade de mandar água para dentro da célula muscular que a própria creatina. E ela tem um efeito agudo, não é como a creatina que tem um efeito crônico. Então você pega a glicerina lá, faz um blendzinho, usa isso no treino, vai te gerar um pump, você vai ficar bonito ali. É para ir pro rolê, pra praia, pra balada. Não, porque não dura muito, é durante a sessão de treino. Dura meia hora só. Não, vai no rolê e volta para casa não, logo, abóbora. Só que aí tem o plus de aumentar a sua performance ali momentânea. É um suplemento também que pode ser indicado para isso. Outro suplemento, na minha visão, talvez que a gente pode se beneficiar, vai do indivíduo e da sensibilidade. A própria cafeína é fantástica, né? Cafeína, claro, se você é sensível não dá, mas se você gosta, manda bala que a cafeína te ajuda a aumentar muito a capacidade de treino. Então é um bom suplemento hiper barato, né? A cafeína também, hoje a gente tem muitos estudos melhorando foco, atenção, concentração, a parte cognitiva. É claro que tem o outro lado, que em algumas pessoas, né, gera o efeito oposto. A cafeína, ela, primeiro, que aumenta a quantidade de norepinefrina. Então, para um indivíduo com TDAH, pode ser interessante. Sim. E a cafeína também, ela se liga nos receptores de adenosina no sistema nervoso central. A adenosina, gente, quando se liga no receptor, no cérebro, ela dá uma sensação de relaxamento. Tanto que a gente tem que ter níveis elevados de adenosina à noite. E quem tem deficiência de adenosina, à noite fica mais pilhado. Então, a melatonina de monte não adianta nada, né? Exato. Então, a cafeína inibe, ela antagoniza o receptor de adenosina e deixa você num estado mais de alerta. Só que a gente tem que ter cuidado,
porque nem todo mundo se adapta bem. Tem que procurar junto com o nutricionista para a sua característica aquilo que seria uma indicação melhor. E também a gente tem que entender que não só, nem só de cafeína vive um cérebro que tem que ser focado, concentrado. Nós não podemos esquecer de vitaminas do complexo B, de magnésio, às vezes entra taurina, coenzimas mitocondriais, suplementos que são precursores de dopamina, de norepinefrina e de serotonina. Então, o cérebro ele é extremamente exigente e a cafeína também é uma das opções de suplementação quando a gente fala de melhora de performance cognitiva. É um neurohacker, né, de melhora de performance cognitiva. É isso, cafeína, tá, gente? Eu falando de cérebro, é claro, né? Então, eu gosto também, Vinícius, eu não sei como é que os estudos são comparativos em relação a isso. A maltodextrina em relação à palatinose. Existe alguma, enfim, uma é mais eficaz que a outra? Esse pico glicêmico que a maltodextrina gera é mais vantajoso, é desvantajoso? Porque é bem mais cara a palatinose, né? Já começa num erro da prescrição, né? Chibatada. Porque, assim, palatinose é um bom carboidrato. De fato, ele tem uma liberação um pouquinho mais lenta. Ele não gera um pico glicêmico como a maltodextrina. Uhum. Mas o que acontece? Se você pensa em performance do indivíduo, não adianta você colocar um cheiro de palatinose. O que acontece é que muitos profissionais, às vezes, por falta de estudo ou de conhecimento de prática, talvez, e medo de colocar carboidrato, às vezes, para o seu paciente, mesmo um atleta recreativo, tá? Vamos falar. Às vezes quer passar 10 gramas de palatinose para o indivíduo que vai treinar 2 horas. Não tem sentido algum, porque por mais que você tenha uma lenta duração, 10 gramas não são nada. É melhor você comer uma banana, por exemplo, que você vai ter um efeito melhor. E aí, se você pensar em pico, veja a situação. Se você vai fazer um exercício de longa duração, você não vai fazer um shot de maltodextrina. Você distribui ela ao longo do seu exercício. Então, esse pico também talvez não seja impactante para você. Ele não vai te gerar uma repercussão ruim se você distribuir isso corretamente. Agora, se você só tem um momento para fazer um shot de carboidrato, por exemplo, que você, de repente, vai estar num exercício, numa modalidade que não consiga fazer a suplementação durante esse exercício, aí talvez tenha sua vantagem em utilizar a palatinose. Mas, no geral, para o público em geral, pessoas recreativas em geral, não vale a pena. Não é um plus em relação à maltodextrina. Vai ser muito mais caro e você tem como ofertar isso de doses, né, mais fracionada e ter o mesmo resultado em termos de rendimento. Não vamos esquecer que cérebro adora glicose também, tá, gente? Então, muitas vezes as pessoas estão no trabalho, concentradas, estão sob uma demanda cognitiva grande, estudando, trabalhando, o neurôniozinho aqui, ó, queimando. O combustível principal do neurônio é carboidrato. Exato. Então, a gente precisa ofertar carboidrato de forma contínua para o cérebro. Se não ofertar, o organismo a gente sabe que dá o jeito de produzir para manter uma certa quantidade de glicose sempre chegando até o sistema nervoso central. Então, todo mundo gosta de carboidrato, não pode enfiar o pé na jaca. E quero lembrar vocês que as inscrições para a mentoria em neuronutrição na ansiedade comigo e com o Henrique Gami estão abertas. E quem se inscrever até amanhã ganha um curso gratuito sobre fibromialgia, ao vivo comigo. Quem se inscrever depois do dia 31, não adianta chorar. Então, até amanhã, meia-noite, quem fizer a inscrição da mentoria vai entrar gratuitamente também no curso de suplementação para quem tem fibromialgia. Entra aqui na bio do meu Instagram, que tem todas as informações lá, inclusive um link para entrar no grupo do WhatsApp e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Só não se matricula quem não quer, porque tá, ó, cheio de presente essa mentoria, viu? Produção, o tempo acaba. Como é que tá a situação? Eu vou dizer que tem que ter um relógio aqui, porque a gente fala tanto, né, Vinícius, que a gente perde. Se fosse só contar os mitos do fisiculturismo, era um dia falando. Não, tem que desligar o microfone, apagar a luz e sair correndo. Muito bem, gente. Hoje esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que a gente trouxe bastante informação para vocês aplicarem na vida de vocês. E se não conseguirem aplicar na vida de vocês, é porque vocês estão deixando nutrição e saúde muito de lado. Então, procure um profissional nutricionista, procure um Vinícius, procura quem vocês acharem interessante
para cuidar de vocês, porque é um caminho sem volta. Um dia, toda a bagunça, esculhambação que vocês fazem vai bater na porta e vocês vão ser obrigados a se cuidar, porque não tem como viver desse jeito. Então, aproveitem e façam isso hoje, para vocês terem uma vida plena e feliz. Não é verdade, Vinícius? É o que eu costumo falar, a vida é uma poupança de tudo que a gente faz. Ou é problema ou é solução, né? Então, se vocês não se cuidarem, não adianta. Aqui no canal do YouTube da Dani, por exemplo, vocês vão ter bastante dicas sobre saúde e neuronutrição, que é muito importante lá na frente. Acho que além de envelhecer com qualidade, também é o cérebro ter qualidade, né? De nada adianta você chegar no final da vida e ter algum tipo de problema relacionado a isso. Então, se cuidem. As dicas que a gente falou sobre suplemento servem para o indivíduo atleta recreativo, ou até mesmo um atleta de alta performance, mas a vida não é só isso, a vida não é só atleta, é se cuidar, é cuidar pela alimentação, riqueza nutricional. Voltem atenção para isso, busquem um profissional de qualificação para isso, porque aí sim vocês vão fazer uma poupança de saúde e isso que vai ser importante lá na frente. Hoje vocês dão muitas vezes atenção ao peso, à roupa, à estética, mas um dia tudo isso vai ficar de lado e aí quem vai falar mais é a saúde. Uhum. E a coisa que eu acho mais chique, eu sempre falo isso aqui no podcast, né? A coisa mais chique é a gente visitar a avó e a avó ser lúcida. É verdade mesmo. Não é não? É verdade. Então, quem não quer envelhecer assim, né? Ah, eu tô tentando. Nós estamos fazendo a nossa parte, pelo menos. Exato. Tirando os estresses que o marido dá, o resto tá tudo certo, né? Dá alguma coisa para ele acalmar também. Já tem um suplementozinho aqui que ele já anda tomando para domesticar. Um beijo, viu, gente? Até o próximo podcast. Obrigada, Vinícius. Eu adorei a nossa conversa. Obrigado a todos.